Olá, hoje a nossa pauta é inovação, design thinking e gestão de pessoas. No oferecimento de Sicredi, juntos construímos comunidades melhores. Faculdade NH, que você vive o conhecimento, e Mercator Feiras e Eventos, vem aí a 0 grau, tudo novo de novo, de 16 a 18 de novembro, presencial, ao vivo, direto lá do Serra Parque, em Gramado. Um grande abraço ao nosso apoiador, Moacir da Lookfair Fechaduras. Meu convidado de hoje é inquieto, curioso e muito família. Natural de Porto Alegre, filho do seu Carlos e da dona Beth, é graduado em Ciências da Computação e pós-graduado em Administração da Tecnologia da Informação. O marido da Fernanda é professor da Faculdade NH. Há 15 anos, o pai do Pedro e da Catarina trabalha no desenvolvimento de software, criação de produtos e serviços e palestras sobre inovação e metodologias criativas. Hoje teremos uma conversa de peso com Fábio Serrano. Professor Fábio, muito bem-vindo para essa conversa de peso. Olá, tudo bom, Rodrigo? É um prazer estar aqui com vocês, né? Fico lisonjeado com esse convite. Eu comentava em outra oportunidade como foi bom conversar contigo. Fizemos um programa maravilhoso com o Ricardo também, onde a gente pôde ter uma aula completa do que vem por aí de tendências de inovação, sobretudo na gestão de pessoas, né? E a gente vive dias tão histriônicos em que, além de nunca ser suficiente, mas sobretudo de beber na fonte de pessoas que realmente tenham conhecimento de verdade desses assuntos, né? Aplicados, como tu, que trabalha numa grande corporação, que é professor numa grande instituição e que está sempre num processo de atualização, né? De constante aprimoramento, de busca do que está de mais moderno acontecendo no mundo afora. É isso, né? É isso, né? Na verdade, esses tempos, eu gostei da palavra, como é que você falou, histriônicos, né? Eu vou anotar aqui depois Histriônico. para procurar no dicionário, né? Não, de fato, aquela conversa que a gente teve há um tempo atrás com o Ricardo, e o Ricardo é uma pessoa excepcional, com uma cultura ampla, Nossa. né? Foi uma conversa muito boa, assim. Mas os tempos histriônicos que nós vivemos, eu duvido que qualquer empresa, qualquer instituição tivesse no seu planejamento estratégico, né? Ninguém, numa sã consciência, né, previu uma pandemia. Claro que muitas empresas, como a que eu trabalho, por exemplo, tinham alguns planos de gestão de crise, mas todos esses planos foram colocados à prova com essa pandemia, né? Uma das razões, inclusive, da gente estar gravando remoto, e aqui eu mostro para vocês, né? Eu estou no quarto do meu filho, então todo mundo foi pego de surpresa, ninguém tinha esse planejamento, e algumas discussões que a gente tem talvez não façam nem muito sentido, né? Então, um assunto que está em pauta agora, por exemplo, é como é que vai ser o home office daqui a algum tempo. Para quem não tem filhos, né? Para quem mora sozinho, para quem já tinha um escritório, já trabalhava em home office, não vai mudar nada. Agora, para quem um dia estava num escritório com ar-condicionado, cadeiras confortáveis, frutas, não sei o que, no outro dia teve que improvisar um escritório no quarto do filho, né? Isso não é home office, isso é uma tentativa de sobrevivência que nos traz uma série de desafios de gerir pessoas, né? Mas até mesmo de nos gerirmos como profissionais. Então, os desafios agora são diários, cada dia é uma coisa diferente. Nós continuamos com uma incerteza sobre como vai ser essa questão da pandemia, né? A Europa achou que estava tudo controlado, veio o verão, uma segunda onda, um ritmo de contaminação ainda mais forte, né? Outras restrições. Israel, por exemplo, está num lockdown de 3 semanas, onde até para ir no mercado tem que justificar essa saída. Então, os desafios de gerir pessoas e de gerir dinâmicas de trabalho são constantes e não vão parar tão cedo de aparecer. E perfis diferentes, né, professor? Me parece que algumas pessoas têm uma aptidão maior para trabalhar num ambiente individual, com disciplina de levantar, tomar seu banho, sentar na sua cadeira na sua casa e produzir. Eu confesso que eu já tenho um pouco de dificuldade, já consegui fazer isso mais facilmente hoje. Me perturba um pouco estar em casa fazendo isso.
acho que tem muito a ver com personalidade, perfil, dinâmica de trabalho realmente, né? Eu adiciono ainda, Rodrigo, mais um fator que é a rotina que a gente não tem controle. Então a gente não tem controle sobre daqui a pouco, no meio dessa nossa entrevista, não vai entrar uma criança correndo aqui, né, sentar Um no meu cachorro colo, latir ao um fundo. cachorro latindo, né? Ou o meu vizinho aqui, que ele é viciado em máquina de cortar grama, né? Então, a impressão que eu tenho é que meu vizinho ele não consegue dormir se ele não ligar a máquina de cortar grama todos os dias, né? Então, e são coisas que a gente não tem controle e isso exige de nós, né, um nível de tolerância alto e exige das outras pessoas outro nível de tolerância alto também. Então começaram a aparecer alguns conflitos, né? Aqueles pessoas mais jovens que não têm filhos, né? Que têm condições de trabalho muito boas, exigiu delas ter uma tolerância com quem tem filhos, com quem não tem um vizinho da máquina de cortar grama, com quem tem o cachorro que late, com quem não tinha uma internet tão boa, né? Não é o caso de todo mundo. As pessoas, muita gente dormia em casa, no outro dia acordava, ia para a faculdade, não sei o que, a internet era totalmente secundário. E Tinha agora internet no celular e deu, né? quando muito, né? Quando não tinha um Ah, plano super reduzido ali de alguns gigas e aquilo ali não deu para a primeira semana de pandemia. Então, esse nível de tolerância entre as pessoas começou a ser necessário. Né? O que a gente está vivendo, de novo, não é uma experiência de home office, nem tudo é maravilhoso para todos. Então, uhum. ser tolerante, ser mais humano, né, é um desafio atual, é um desafio muito atual, eu diria. Como é que as grandes corporações estão lidando com isso, Fábio? A gente imagina que, bom, eu preciso revisitar a loja de cadeiras, de poltronas, e comprar uma cadeira mais confortável para mim, né? Meus desafios são teoricamente mais próximos. A minha rotina de estar em muitos lugares ao longo de um dia, que é uma rotina que é falta de rotina, que sempre me agradou, ela sumiu da minha vida. Mas as grandes empresas, elas precisam muito de uma disciplina de trabalho, né? De uma organização de trabalho, de um grupo que esteja próximo, construindo. E o próximo, enfim, eu acho que no teu caso, especialmente da tua empresa, né? E acho que a gente pode citar aqui que tu trabalhas na SAP, né? No gerenciamento de pessoas, aliás, no gerenciamento de produtos, mas também Envolve pessoas. a maior parte do teu tempo hoje é dedicada a gerir equipes, né? Grupos, estar com grupos, né? Estar interagindo com grupos. Vocês já tinham essa prerrogativa de serem internacionais, né? De serem mundiais, de dialogarem em outro âmbito. Mas ainda assim, iam todos lá para um espaço, para um lugar, dia a dia. Como vocês se organizaram, assim, o que tu pode falar para a gente sobre isso, né? Evidentemente que a Sim. gente sabe que existem muitas restrições e é natural que seja numa grande corporação, né? Sobre essa adequação assim tua e do teu time. Sim, eu vou, antes de falar, né, especificamente do meu caso, eu vou dizer que não existe uma fórmula, não existe um jeito certo ou errado, né? E as mesmo grandes corporações estavam em níveis de maturidade muito diferente para um trabalho remoto, né? Então, problemas de infraestrutura, de rede, de servidor apareceram mesmo em grandes empresas, Segurança de né? rede, por exemplo? Segurança, mas até mesmo armazenamento, né? Uhum. Quando estava todo mundo dentro do mesmo prédio, a rede estava ali, eu queria acessar os teus documentos lá que a gente trabalha junto, era fácil. Quando eu fui para casa, justamente por ter uma segurança, né, de Uhum. rede, eu não conseguia acessar os documentos que estavam dentro da empresa. Então, as empresas que não tinham um planejamento, uma contingência, tiveram que do dia para a noite se colocar totalmente na nuvem, né? A empresa teve que sair de dentro de casa, sair dos seus servidores e se jogar na nuvem. E aí, claro, tudo que não é planejado tem suas desvantagens. O custo é mais alto, né? Os erros acontecem e tudo mais. Mas o fato é que não tem uma fórmula. E as coisas foram acontecendo de um jeito que ninguém sabia o que vinha. Então, algumas empresas se prepararam para um mês de pandemia, 2 meses de pandemia. Né? Poucas se prepararam para 7 meses e algumas já chutaram, vamos dizer assim, chutaram o balde e já disseram, pessoal, não precisa aparecer fisicamente aqui na empresa até o ano que vem, até metade do ano que vem. Né? O caso, por exemplo, do Twitter, do Facebook, disseram, não, tranquilo, né? Fica em casa, né? Se alguns disseram nunca mais precisa voltar, vocês escolhem e tudo mais. O caso da minha empresa, o plano de contingência era muito bom, as coisas foram suaves, digamos assim, do ponto de vista de infraestrutura, os servidores aguentaram todos muito bem, a empresa já era
muito digital, já era muito em nuvem, né? Como já que até pela natureza dos produtos que produz e tudo mais, não tivemos nenhum problema. O problema, claro, né, foi a adaptação das pessoas. Por mais que muitos já trabalhassem em ambientes remotos, com times internacionais, as casas não estavam preparadas para tanto tempo, né? Então tivemos pessoas que tiveram que reinventar uma rotina nova, né? E é que nem eu falei antes, se morava sozinha é uma coisa, se mora com a mãe, com a avó, tem pessoas que moram Uhum. com idosos, as rotinas têm que ser outras, né? Mas a transição física ou de infraestrutura foi muito tranquilo. Tem grandes corporações que já descobriram também, desculpa, Rodrigo, já descobriram também que elas não funcionam em ambiente remoto, né? E os presidentes, os CEOs estão pedindo voltem o mais cedo possível. A produtividade caiu muito. Cada caso um caso. Como é que foi a tua migração, não pandêmica, mas de vida, de concepção de negócio, de ti como profissional, para uma pessoa que trabalhava o desenvolvimento de um produto, né? Trabalhava sistema, programava, para trabalhar com gente, que é essa coisa que está longe de ser um cálculo matemático, né, professor? Sim, sim. Eu sou um privilegiado, eu sempre digo isso, né? É, eu tenho uma formação técnica numa universidade que é absurdamente técnica, que é a URGS, Ciência da Computação da URGS, né? Eu sempre digo, eu tive uma única disciplina que se chamava empreendedorismo, com o professor Newton Braga Rosa, né? Uma personalidade do mundo do TI. E era a única disciplina que fugia de qualquer coisa técnica, né? E fugia muito pela natureza do professor, porque se a gente olhasse o plano da disciplina, ele ainda era um plano técnico, né? E o fato é que a universidade não me preparou para isso, mas eu fui um privilegiado de ter trabalhado em empresas que sempre valorizaram o lado humano e me treinaram para isso. Eu diria hoje que é muito difícil, por mais que a gente estude, né, faça as melhores faculdades do mundo, ser um bom líder se não tiver um exemplo. Então, eu tive excelentes gerentes, excelentes gestores, alguns diretos, alguns que não eram meus gestores, mas eu tinha a oportunidade de vê-los atuando, né, lidando com pessoas, e eu fui copiando aquela frase: o macaco vê, o macaco faz, né, e eu tive essa sorte de ver esses gestores, né. Mas teve bastante preparação, fiz treinamento de gestão de conflitos, fiz vários treinamentos de gestão de performance de pessoas, né, fiz alguns treinamentos em gestão de, por exemplo, de equipes ágeis, onde a fórmula da equipe ágil é a confiança, né? Então ela só vai funcionar se tiver uma confiança. Quanto maior o nível de delegação que o gestor passa para a equipe, maior a produtividade, melhor os resultados. Eu tive toda essa capacitação, né? Dentro das empresas, também fiz o meu MBA em gestão de TI, também aprendi bastante isso com algumas outras personalidades, como por exemplo o professor Oscar Kronmeier, também é uma excelente pessoa, e foi isso, né? Fui me preparando. Falando um pouquinho da pandemia, Rodrigo, eu tive que adaptar, né? Porque coisas que eram naturais, eu brincava. Existe um ambiente informal de qualquer grande corporação. Eu resolvia problemas complexos, né? Pegando um copo d'água. Então eu estava ali, encontrava um colega, a gente resolvia um problema complexo pegando um copo d'água, né? Na fila do xixi, eu vou brincar assim, às vezes encontrava o cara na fila do xixi ou indo para o banheiro, né? Já perguntava, me mandar o documento tal, vamos discutir aquilo ali mais tarde, tal. Essas interações não existem mais, né? Não, eu não ligo para o meu Que colega louco. dizendo, estou indo no banheiro, vamos conversando até o banheiro, né? E o que era antes uma conversa informal, agora é uma reunião de meia hora, de uma hora, de 2 horas. Uhum. Então o volume de trabalho aumentou muito. Por quê? Porque a comunicação e a confiança caminham juntas. E o único jeito disso é interagindo. Então as interações que eram naturais, elas passam a ser, não vou dizer artificiais, mas elas passam a ser programadas, elas não são mais espontâneas. É uma nova sistemática Tem, do tem que ser uma processo nova também. sistemática. Tem que ser Uhum. uma sistemática. Quero saber de ti o que tu está enxergando dessa liderança compartilhada, também dentro dessa nova realidade, uma proposta da nossa faculdade INH para que a gente possa preparar dentro desse universo digital, uma grande inovação também, de um grupo multidisciplinar com essa qualidade tão ampla de profissionais
que estão ministrando esse seminário, né, esse curso sequenciado, essa pós-graduação, chamada, né, liderança compartilhada, onde tu é um dos responsáveis por tudo isso, dentro do teu eixo de intervenção, da tua especificidade, do teu trabalho, e especialmente algumas palavrinhas bonitas que daí tu me lega, como design thinking, né? Adoro, né? Eu quero conversar sobre isso contigo na volta do nosso intervalo, hoje numa conversa de peso com Fábio Serrano. Ao longo dos últimos 117 anos, passamos e superamos muitas adversidades. Mas a Sicredi pioneira sempre esteve ao seu lado. E nesse momento não será diferente. Hoje, enfrentamos um período delicado, em que devemos cuidar das pessoas e da nossa comunidade. É por isso que estamos aqui, para adaptar soluções, superar as dificuldades e reconstruir o futuro. Nesse momento, cooperar faz toda a diferença. De volta para uma conversa de peso, hoje conversando com o professor Fábio Serrano, professor, gerente de produtos na SAP e um especialista em experiência de usuário, gerenciamento de pessoas, é um coach sênior de design thinking e um especialista, ou pelo menos me legou o termo kill the company. Que história é essa, professor Fábio? Na verdade, eu acho que Para eu matar a minha empresa, é isso? É isso mesmo? É isso mesmo, né? Antes que o outro mate, né? Então, nós mesmos vamos fazer esse exercício. Essas palavras todas, elas caminham juntas, Rodrigo. Elas têm uma coisa em comum que é as pessoas, os seres humanos, né? Então, empresas são seres humanos, lideranças são seres humanos, né? Design thinking, o design é fazer o que é melhor para uma necessidade humana, a experiência de usuário. O usuário é um ser humano, não é um robô, né? O robô não tem experiência nenhuma, para ele são tarefas repetitivas, né? E até mesmo essa questão de modelagem de negócios, como o Kill the Company, que é um dos tantos exercícios que a gente vai ver no curso da parceria da INH com as faculdades EST, são coisas voltadas para seres humanos, né? Então, a gente falava no primeiro bloco a questão de uma pandemia que não estava em nenhum planejamento estratégico, né? O exercício do Kill the Company, não consigo afirmar que ele preveria a pandemia, né? Mas ele pode prever, por exemplo, o que acontece se o Google decidir oferecer de graça o serviço que eu cobro para oferecer, né? Ou se daqui a pouco o que aconteceu com as imobiliárias agora, né? Que área que não existe, que é o quinto andar, por exemplo, começa a tomar conta do mercado, trazendo tecnologia para a oferta de imóveis, pensando naquele cara que é o usuário, né? Então ele vai lá e pensa que o usuário tem uma série de problemas, ele às vezes está desesperado para arranjar uma casa, alguma coisa, e ele tem uma necessidade, né? Ou então outras questões que aconteceram, eu vou trazer os clássicos e quase clichês aqui do Uber, né? Que a gente tinha um serviço de táxi, muitas vezes, vou usar, não é a realidade de todas as cidades, mas em algumas cidades era meio que uma máfia, né? Gerenciado, uma experiência horrível, carros velhos, sujos, né? Atendimento de acordo com o humor do taxista. E, então variava, não tinha nenhuma consistência. E aí vem o Uber e diz assim, ó, não, agora, né, todos os meus carros são limpos, você vai avaliar o motorista, se o motorista não lidar com esse jeito e tal. E quantos carros o Uber tem? Né? Propriedade lá na contabilidade do Uber, zero. Né? Então, o que aconteceu? Os taxistas nunca pensaram que aquele negócio de anos e anos e anos, onde eu ia lá, comprava uma licença, comprava um carro, trabalhava dia e noite, que aquilo ali estava ameaçado, né? Porque era quase que um monopólio. Não era qualquer um que virava taxista.
E aí o Uber veio e matou esse E modelo é de negócio. surpreendente, vem de uma forma surpreendente e avassaladora, né? Exato, e o próprio Uber está sendo ameaçado por outras empresas que estão matando esse modelo de negócio. Então, o kill the company, ou matar a sua empresa, é um exercício constante. Né? Eu mato o meu negócio que tem hoje, de maneira conceitual, claro, né? Eu já penso quais são as outras maneiras que eu posso oferecer o meu serviço hoje, testo essas maneiras, experimento como é que seria, algumas vão funcionar, outras não vão funcionar, né? Coloco em prática, gero novas receitas, novos canais de negócio. Quando eu termino isso, eu não sento na cadeira e descanso. Eu digo, beleza, agora eu vou matar os novos canais que eu acabei de inventar. Então, o Perfeito. próprio Uber está tentando se matar. O que hoje, um dos problemas do Uber é justamente as causas trabalhistas, por exemplo. Né? Então, o que o Uber decide fazer? Eu vou eliminar as pessoas, eu vou fazer carros autônomos. Né? Robô não entra na justiça trabalhista, não faz nada. E eles continuam se reinventando e tentando se matar o tempo todo. Ah, é possível que cada negócio olhe para si e faça esse exercício, professor? Olhe Ou para é si. mais do que possível, é necessário? Não, é mais do que necessário, né? Mas o que é legal nessas metodologias ágeis todas que a gente fala e todas essas técnicas que a gente vai falar nesse curso é que existem várias fontes de inspiração, vamos chamar assim, né? Então eu faço exercício olhando para o meu próprio negócio, mas eu não preciso criar 100%, né? Tem lugares do mundo que já estão inventando outras coisas e eu posso Entendi. simplesmente trazer para mim. Né? Uma das coisas fascinantes do mundo globalizado é que hoje o cara que tem uma pequena empresa na Austrália é concorrente de uma IBM, é concorrente de uma grande empresa. Todo mundo concorre com todo mundo e ao mesmo tempo eu tenho acesso a isso. Né? Se a gente for pensar 20 anos atrás, eu precisava fazer o meu MBA, eu precisava comprar livros caros, eu precisava fazer viagens de negócio. E agora eu sentadinho na minha cadeira do home office, eu descubro coisas maravilhosas que estão acontecendo do outro lado do mundo, que estão acontecendo às vezes do outro lado da rua, né, com aquele vizinho que eu não falava, o senhor da máquina de cortar grama ali, por exemplo. Né, eu descubro essas coisas assim que estão acontecendo por toda essa conexão. Mas é possível que a gente tenha sempre uma ideia disruptiva e consiga sempre inventar o negócio que vai quebrar o meu negócio no futuro? Hum, Existe um limite, né? O que traz essa variedade de ideias são alguns outros fatores, né? Um deles é, por exemplo, o quão flexível meus processos são. E essas são algumas coisas que a gente discute no curso. O quão diversa é a minha equipe, né? Então Porque não adianta muito, eu... muito da escola, e a gente pode citar qualquer escola, é muito ainda do que se faz há 200 anos, né, professor? A Então existe escola é também um, uma é um molde da resistência. sociedade. Então, e existe sempre uma resistência em torno desse novo por todo mundo. Então, quando a gente fala do papel, né, do jornal impresso, é muito natural que eu queira resistir a sair do impresso, já que esse é o meu business, né? Ao invés de eu pensar, bom, eu vou criar um negócio que vai matar o meu negócio. Existe uma coisa, agora falou do jornal impresso, eu vou desviar um pouquinho da pergunta inicial, né, se eu sempre tenho que estar matando meu negócio. Mas existem também empresas que acharam que a digitalização né, ou a inovação era fazer a mesma coisa usando um computador. Né? Então, vamos pegar o caso dos jornais. Quantos jornais não morreram achando que, bom, eu imprimo o texto, agora eu vou botar na internet e eu vou cobrar, né, a anuidade para o cara acessar o meu jornal pela Então, internet. vou botar o flip ali e está tudo resolvido. Não existe isso. Tudo resolvido, né? Bota ali um efeitinho bonito pro cara fingir que tá passando. O jeito de ler é completamente diferente, né? O cara lê deitado na cama, no escuro, enquanto a esposa dorme, né? Lê enquanto tá num ônibus, coisas que antes com o jornal a gente não conseguia. Então, não é só digitalizar, não é jogar para a internet o seu negócio, né? É pensar uma maneira nova de ser consumido, né? Ou eu E não isso leio, né? A notícia é dita para mim a sua notícia, né? exato, por exemplo, os podcasts, que são uma das coisas que estão já há 1 ou 2 anos aí estourando, é isso, né? Eu não tenho formação de jornalista, mas daqui a pouco a minha audiência é tanta quanto de um programa de rádio tradicional, dessas rádios mais antigas, né? Com jornalistas super competentes e tal, mas eu tô ali falando minha bobagem e tô com uma audiência grande, influenciando pessoas,
Por quê? Porque eu reinventei, eu tornei a informação, por exemplo, mais acessível, né? Pessoas que antes não compreendiam, talvez programas jornalísticos mais complexos, hoje elas conseguem consumir uma linguagem mais simples, né, despojada. Eu não tenho nenhum compromisso com as grandes estruturas que as grandes corporações jornalísticas têm. Então, tudo isso é reinventar o negócio, tudo isso é matar o negócio. Design thinking não é só design, ou não necessariamente seria um design, ou é sempre design? Porque a gente concebe design como, por exemplo, as formas curvas de uma cadeira. As formas curvas de uma cadeira, elas existem com um propósito, né? O design é um propósito para resolver um problema, né? Então, se a cadeira tem as curvas, né, despojadas, diferentes, elas deveriam estar resolvendo algum problema, que geralmente numa cadeira a gente espera um problema de conforto, né, ou um problema de peso, ou alguma coisa assim, né? Então, o design é muito mais do que o que a gente vê. O design é o jeito que as coisas funcionam e os problemas que elas resolvem. O design thinking é um conjunto de metodologias e métodos que resolvem isso. E aí ele foi simplificado de maneira que pessoas, né, que são treinadas em design thinking conseguem resolver problemas muito complexos usando a criatividade. E aí sempre vem aquela pergunta, tá, Fábio, eu sou o cara menos criativo do mundo, eu sou quadradinho, eu uso roupa, jeans e camisa preta o resto da minha vida, né? Meu relógio era do meu avô, eu não tenho como trabalhar com design thinking. Mas como o design thinking é a mentalidade, como o design thinking é um jeito organizado de transformar o caos, até esse cara quadradinho, né, da camisa preta, do jeans, ele consegue produzir coisas incríveis e mais, num tempo curto. Porque para o design thinking ter valor, ele tem que produzir coisas rápidas. Às vezes coisas boas, que são um sucesso imediato, às vezes coisas que não funcionam, mas aí ele gastou o quê? Em vez de gastar 1 ano de projeto, ele gastou uma semana. Em vez de gastar 1 milhão, ele gastou R$ 1.000. Então ele descobriu com uma semana e com R$ 1.000 que não ia funcionar. Ele não precisou gastar todo 1 milhão. O Uhum. errar cedo é fundamental, porque errando cedo eu também me dou bem cedo, né? Eu também sou bem sucedido cedo. E aí Mas as ele coisas acontecem mais rápido. pressupõe viabilizar. Ele Pressupõe pressupõe viabilizar. que tenha concretude. Ele pressupõe isso. Ele Não pressupõe isso. fica Mas só no também campo da ideação, ele vai à prática. a ideação é uma das fases, né? Então a gente tem primeiro no design thinking tem duas etapas. Eu primeiro entendo o problema. Esse é um problema das grandes corporações, que elas às vezes têm uma arrogância de achar que elas conhecem o problema e pulam direto para a solução, né? Perfeito. Então o design thinking a gente investe um tempão entendendo o problema, de perspectivas diferentes. Né? O problema da minha perspectiva é diferente da perspectiva do Rodrigo. O Rodrigo tem outras necessidades, outras dores, outros problemas, e eu olho por um outro ângulo. Entendi todas as perspectivas, eu vou para o campo da ideação. Né? E aí existem várias soluções para o meu problema. Eu não vou fazer todas. Eu vou definir uma série de critérios que são variáveis de acordo com cada realidade e vou tentar aquilo ali. E aí, que nem eu falei, a gente vai fazer um protótipo, esse protótipo vai ser validado. Se ele for validado, se ele funcionar, né, e dificilmente vai funcionar de cara, a gente tenta várias vezes, sempre num tempo curto, até que fique uma coisa boa, eu vou produtizar e ele vai virar um serviço, um produto rentável. Tentativa e erro, Fábio. Tentativa e erro. E aí, isso que é o Sem medo de ser feliz. fascinante. É o fascinante design thinking. Ele não é uma sequência linear, apesar de serem algumas etapas, de qualquer Uhum. lugar eu posso voltar para qualquer lugar. Né? Então eu estou lá no protótipo, parece que tudo vai dar certo, eu descubro que eu estou resolvendo um problema que não é um problema, ou que é um problema para 2 pessoas e não para 20 mil pessoas. E aí o que eu faço, ó, o problema do home office, eu derrubei o negócio aqui. E aí eu volto lá na minha etapa de entender o problema e recomeço do zero, ou quase do zero, né? Tu vai trabalhar essa técnica durante o curso? Vamos trabalhar essa técnica, vamos trabalhar também a modelagem de negócios, é uma coisa muito interessante. Vamos trabalhar o storytelling, né? Porque o jeito mais humano de comunicar inovação é através de histórias, né? Desde o tempo dos homens das cavernas, desde que o primeiro homem da caverna resolveu desenhar na parede da caverna contando o dia dele, o ser humano evoluiu graças a isso, né? O que difere ele dos outros primatas que todos somos é justamente essa capacidade de se comunicar. Então são alguns dos assuntos que nós vamos abordar, né? Que eu pessoalmente vou abordar nesse curso, junto com outros assuntos fascinantes, né, de mundo globalizado, de gestão da inovação, entre outros tantos assuntos que vai ter no curso com outras pessoas super capacitadas. Fala bem pouquinho de storytelling para nós.
Storytelling, Que é story, outra né? coisa muito louca, né? E fantástica. Algumas pessoas nascem com o dom, né? Outras elas aprendem, mas o fato é que todo mundo pode contar boas histórias e pode contar histórias que engajam, assim. Né? O story, em inglês é história, e o telling é contar, é dizer. Então é literalmente contar histórias. Né? Como é que a gente engaja as crianças na escola? É o livrinho, é a professora que conta, mostra as imagens e tal. Né? Como é que um jornalista se destaca de outro? É aquele que sabe contar a mesma história numa versão mais resumida. E aí, quando a gente vai para dentro das corporações, a gente meio que esquece, né, disso aí. A gente acha que ali é dado, 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 número, né, informações e tal, e esquece que tem aquele lado humano, né, que eu quero perpetuar aquela mensagem, eu quero que aquela mensagem se espalhe por dentro da minha organização. E eu esqueço do lado humano. E aí a minha mensagem vai se diluindo, diluindo, e ela não chega na outra ponta. Agora, quando eu trago a emoção, quando eu trago a empatia, né, quando eu conto a história de um jeito que ela te impacta, Rodrigo, que ela impacta quem está nos escutando, aquilo ali se perpetua. Né? Uma boa história, por exemplo, tem uma coisa que a gente chama da moeda social. O que, que é a moeda social? É aquilo que eu conto no bar. Né? Na mesa do bar a gente conta aquela história que faz eu me tornar especial. Puxa, como é que o Fábio sabe desse assunto específico, né? É aquilo, a gente tem às vezes, vou trazer um exemplo de todo mundo que já foi solteiro um dia. Numa balada eu tô ali concorrendo com um monte de gente. Não necessariamente eu sou a pessoa mais bonita da balada, né? Quem teve essa sorte de ser bonito tem menos concorrência, mas nem todo mundo nasceu bonito. Então eu tenho alguns segundos, né, para falar alguma coisa que vai me destacar no meio daquela multidão. Né? E aquilo ali é storytelling, às vezes faz com técnica, às vezes faz no dom, no improviso. Mas e dentro da corporação é a mesma coisa, né? Às vezes você tem a atenção de 1 minuto de um executivo, de um cliente, de um parceiro comercial. Né? Eu tenho 1 minuto para engajar aquele cara e fazer aquele cara levar aquela mensagem que eu tenho adiante, né? E eu me destacar numa multidão. Então, as grandes corporações, elas precisam do storytelling, elas precisam levar esse lado humano, essa história com emoção para todos os lugares. Tudo bem, professor. Adorei conversar contigo, poder falar um pouquinho de ti e muito do que tu fazes dia a dia e talvez provocar algumas pessoas a sair da nossa caixinha, né? E enxergar o mundo com essa amplitude gigante que ele efetivamente tem. Obrigado, professor. Foi um prazer, Rodrigo. Um abraço para todo mundo. Todos convidados, então, para esse curso da NH, né? É, a gente imagina que a pandemia nos resguardou muitas coisas ruins, mas muitas coisas maravilhosas. Uma delas é aprender a tratar com o novo, com o diferente, com o especial, com os dias de hoje. E está aí a liderança compartilhada para nos ensinar mais um pouquinho dos novos tempos. O professor está indo para Portugal, começo do ano, né? Estou indo para Portugal no De ano que mala e vem. cuia. Totalmente, com a família, com o cachorro, com a mala e com a cuia, né? Porque um bom gaúcho vai levar a cuia com certeza. Prova que a gente pode estar em qualquer lugar do mundo realizando globalmente, né, professor? Exato. E aí, de novo, eu agradeço, né, as empresas para qual ou com o qual eu trabalho que permitem essa flexibilidade, né? Então, as empresas que não entenderem a nova realidade, elas vão perder talentos, né? Vão perder pessoas que estariam dispostas a trabalhar e a construir coisas maravilhosas por uma questão né, eu preciso ver você todo dia sentadinho no escritório, vão perder grandes talentos. Então, eu sou muito grato a essas empresas que permitem que a gente expanda, né, os horizontes pelo mundo afora. Muito bem, hoje numa conversa de peso com o professor Fábio Serrano. Continua agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede Comunidade de Televisão.